Olá, meus queridos, saudações geográficas a todos. Então vamos para a nossa aula de geografia. Vamos iniciar o segundo capítulo da nossa programação, certo? Vocês vão pegar o livro na página, é o segundo capítulo. Olha que tema interessante que a gente vai estudar hoje. O mundo contemporâneo. Na verdade, a gente vai ter, esse capítulo vai ser dividido em 3 aulas. E nós vamos estar trabalhando aqui somente a primeira parte do assunto, né? O mundo contemporâneo, que está na página 26 do livro de geografia de vocês. Essa aula, ela vai da página 26 até a página 30, certo? Então, vamos lá? Vamos acompanhar a aula aqui nos slides, certo? Prestem bastante atenção, que lá no final nós temos uma proposta de atividades relacionada a este conteúdo. Então, meus queridos, esse tema, né? Esse bloco de conteúdos aí, o mundo contemporâneo, ele vai estar discutindo o advento das tecnologias de comunicação e informação. Nós vivemos na era da informação, na era do desenvolvimento tecnológico. Então, vamos estudar um pouquinho esse processo de evolução e de desenvolvimento desse mundo contemporâneo. Então, nós vivemos na era das redes digitais, das redes sociais. Vocês podem estar assistindo essa videoaula por meio dessa tecnologia de comunicação e informação e de uma rede social, que eu acredito que vocês receberão o link aí, além do site, do link no site, vocês vão estar recebendo o link pelo WhatsApp de vocês, para vocês assistirem a essa aula. Então, o mundo ele está interconectado pelas redes digitais. Vivemos em um tempo chamado de revolução tecnocientífica e informacional, onde a informática ela tem disseminado para todos os países do mundo e para todas as pessoas, né? Esse momento aí da terceira revolução industrial, chamada Revolução Técnica e Científica Informacional, abordado aí pelo geógrafo Milton Santos, vai estar desenvolvendo esse momento, essa era, a partir da década de 1970 para cá. Satélites, cabos de fibra óptica, a telefonia móvel, a telefonia fixa, tudo isso vai estar desenvolvendo de forma acelerada a partir da década de 1970. A informática ela invadiu o sistema financeiro também. Novos bens de consumo, como os computadores, telefones celulares, tablets, novas mercadorias dentro do ramo da informática e da tecnologia. Novos bens de consumo, né? Enchem os nossos olhos aí a partir desse momento. E ultimamente também, né? O que nos atrai muito essas mercadorias ligadas à tecnologia de comunicação e de informação. A indústria de ponta não são vorazes consumidoras de energia, né? A chamada nanotecnologia, as tecnologias mais sofisticadas, as máquinas inteligentes, os robôs, muitas máquinas, carros que economizam de certa forma energia, ou seja, tem mais funções, apresentam maior qualidade, mais tecnologia agregada e de certa forma, cada vez que passa eles estão produzindo equipamentos que gastam menos energia, no sentido também desse lado aí da econômico e do lado ambiental. A ciência e o conhecimento, elas estão atreladas na geração de novos produtos, né? As empresas, elas ultimamente estão investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. É até caracterizado por uma sigla, né? PID, ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos, as empresas mais desenvolvidas, elas são assim
e continuam assim porque investem bastante em pesquisa e em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o meio técnico, para a gente entender aí esse processo de evolução das tecnologias. O que é caracterizado, o que se caracteriza pelo meio técnico, né? Esse meio técnico, ele emergiu com as revoluções industriais do século XVIII e século XIX. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, né? Com o surgimento da máquina a vapor, que está aqui essa primeira imagem aqui que eu coloquei para ilustrar, né? Então, caracterizado aí no século XVIII na Inglaterra, essa revolução, esse surto na produção industrial com o surgimento do carvão mineral como fonte de energia, caracteriza-se pelo predomínio da indústria e da transferência de matérias pelas redes de transporte, né? Então, isso é que é caracterizado pelo meio técnico. A técnica ela evolui. Então, uma das características aí é o predomínio dessa produção industrial por meio de uma fonte de energia e também da rede de transportes. Novos polos econômicos, eles acabam predomina as redes intermodais de circulação. O que são redes intermodais? É que são várias modalidades de transporte, né? Circulação aqui está relacionada ao transporte de mercadorias. Então, um modal, por exemplo, o modal rodoviário, né? Que são caminhões, ônibus. O modal hidroviário, que vem ser os navios, as embarcações. O modal aeroviário, aviões. Então, intermodais são as junções desses modais. Então, as áreas mais desenvolvidas do planeta, elas apresentam centros intermodais de circulação de mercadorias, porque tem todos esses meios de transporte funcionando de forma bastante eficiente. Nas periferias da economia global, predominam infraestruturas arcaicas nesse processo de tanto industrial quanto de transporte. Né? O que é essa periferia da economia global? Os países menos desenvolvidos. Né? Os países menos desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, alguns ainda falam essas expressões, ou os países do sul, que não apresentam a economia desenvolvida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o meio técnico-científico. E ainda posso acrescentar que é o meio técnico-científico informacional. A gente pode até acrescentar a palavra informacional. Ave Maria. Não sei escrever nessa canetinha aqui. Olha para vocês verem como ficou, parecendo aquelas pessoas que estão começando a se alfabetizar, né? Então, o meio técnico-científico ou técnico-científico informacional se difundiu a partir da década de 70 com o avanço dos meios de comunicação. Caracteriza-se pelo predomínio das finanças e da transferência de capitais e informações por meio das redes de comunicação de alta tecnologia. Então, a grande onda aí para caracterizar esse meio técnico, esse meio geográfico aí, são as tecnologias de comunicação e informação. Eu estou com a língua enrolando, porque eu estou falando rápido, né? As corporações, elas se estruturam em redes de âmbito global, integradas virtualmente. Nós podemos entrar em contato com qualquer nação do mundo agora, instantaneamente, conversar com as pessoas, arrumar amigos em outros países, né? Entrar em bibliotecas, em sites de compra e venda. Então, essas são as características do meio técnico-científico. Os componentes de um produto podem ser fabricados e montados em lugares diferentes do mundo, então as empresas elas já não estão mais restritas a um território. Então, a gente pode citar aqui uma transnacional, por exemplo, a montadora de automóveis Ford, que é uma das primeiras do mundo, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos. Então, a Ford ela tá aqui, uma das filiais suas, ela está aqui instalada aqui na Bahia, na região metropolitana aí de Salvador. Só que ela utiliza o mundo inteiro para produzir
peças para montar os automóveis. Então não é produzido só aqui no Brasil ou só lá nos Estados Unidos, né? Usa-se uma rede, de certa forma, de produção em diferentes espaços do mundo graças a essa facilidade de comunicação e também de transporte. Aqui nós temos esse mapa, Toyota, produção e vendas. Vou ver aqui qual é a página que ele está, para vocês acompanharem aí. Vocês vão acompanhando a aula pelo livro, né? Está na página 29 aí, ó. Toyota, produção e vendas no ano de 2009. A gente pode ver aqui que a Toyota, ela é daqui do Japão, ó. Onde ela está aqui, ó, no Japão, ó. A cidade da Toyota aqui no Japão. Então, a gente pode olhar que essas bolinhas roxas significam o quê? Locais de montagem de veículos, em milhões de veículos montados em 2009. Então, olha todas essas áreas aqui do planeta, olha que eu estou riscando aqui de vermelho, todas elas, ó, são áreas que produzem carros da Toyota, tá vendo? Se vocês olharem esses quadradinhos, esses quadrados verdinhos aqui, outros lugares de produção de peças, ou seja, produzem só peças, não monta os automóveis da Toyota. Então, são vários os lugares, todos os continentes do planeta tem, né? Ó, na África tem aqui na África do Sul, na Europa, a Europa onde está aqui, nós temos aqui a América do Norte, a América do Sul, tá vendo? Então vamos ver o que pergunta aqui nessa análise cartográfica. Análise cartográfica. É possível afirmar que a empresa japonesa Toyota opera em modelo de rede? Por quê? Acabamos de dizer aí no slide anterior, né, que realmente opera sim em modelo de rede, porque ela utiliza vários lugares do mundo para produzir as suas peças, os seus produtos. Não é produzido somente no Japão, que ela é genuinamente japonesa, né? Então, sim, ela opera com produções internacionalizadas, né? Por todas as partes do mundo. Sua produção está espalhada para todos os países, inclusive os africanos, e países menos desenvolvidos, assim, que apresentam mão de obra mais barata e competitiva, que eles acabam explorando nesse sentido. Integração e exclusão. Nós estamos falando desse meio técnico, científico e informacional, de grande avanço das tecnologias, falando que a gente recebe as nossas videoaulas aí nos seus celulares, que assistem, mas infelizmente ainda há muita gente excluída, inclusive no nosso meio, excluído do meio digital, por não estar numa área de cobertura de sinais, por não ter um celular potente para poder baixar vídeos e assistir, por não ter uma internet, né? Uma internet em sua casa. Então, assim, isso tudo está relacionado à exclusão digital. Então, integra e exclui ao mesmo tempo. Nas redes de comunicação, vamos fazer um comparativo aqui. As redes de comunicações no meio técnico, que a gente acabou de ver, e no meio técnico científico. No meio técnico, existia o rádio, a televisão, a telefonia, tudo analógicos, né? Não tinha celular, a televisão não tinha Smart TV, não tinha imagem em 3D, né? Transmitiam separadamente palavras, sons e imagens. Hoje nós temos uma televisão que é acoplado, né? Pegamos a internet, usamos vários programinhas e aplicativos dentro da própria televisão, né? Além de ser televisão, pode ser rádio, não é? Então, apresenta aí, de certa forma, o aparelho celular, por exemplo. Inclusive a televisão da nossa casa, ela vive desligada ultimamente, porque nós temos tantos atrativos através de Netflix, através dos YouTubers, né? Com essas lives aí agora, por exemplo, né? Você esquece dos canais de televisão e vai lá para o YouTube assistir o que você mais interessa naquele momento. Então, no meio técnico, científico e informacional, né? O meio técnico ele é analógico, o meio técnico, científico e informacional, as coisas elas são digitais, elas são em tempo real, elas são mais sofisticadas, transferem pacotes digitais de informação com texto, som e imagem juntos, a exemplo do celular. Não existe uma tecnologia que mais agrega
funções igual o aparelho celular. Então, está havendo, de certa forma, uma compressão digital. Em um aparelho só, a gente pode utilizar tudo isso. Aí tem as imagens, que vocês podem observar desse lado aqui, o meio técnico, e esse lado aqui, o meio técnico científico. Os aparelhos do meio técnico científico, ok? Então, gente, os mercados financeiros, eles passaram a funcionar de modo integrado, transferindo capitais de um lado para o outro do planeta, praticamente em tempo real. Nós sabemos disso. O dinheiro hoje quase que é virtual. A gente sai para a rua com cartão magnético, faz transferência por meio de aplicativo de bancário no celular. Não precisa atualmente nem sair com dinheiro para a rua. Os grandes investidores investem seus montantes em ações, transferem por ali mesmo, acompanham virtualmente. Esse conjunto de técnica está na origem do processo da globalização da economia, que se caracteriza pela intensificação dos fluxos internacionais de mercadorias, serviços, capitais e informações. Fluxo significa movimentação, não é? Tudo isso em um tempo compresso, comprimido e uma velocidade grande. No plano da economia, os agentes transnacionais que comandam o planeta, nós estamos aqui vendo nessa imagenzinha que eu coloquei aqui, o planeta aí com todas as marcas das multinacionais, das transnacionais existentes no planeta. No plano da cultura, lugares recebem novos hábitos, ideias e comportamentos, porque são influenciados por esses meios de comunicação tão instantâneos e tão presentes na nossa vida, né? Então, assim, aprendemos a comer comidas que não são típicas da nossa região e parece que agora já são incorporadas de forma tão natural, justamente por causa dessa integração cultural. Assistimos os filmes norte-americanos, hollywoodianos, né? Como se fossem produções bastante familiares. Então, Milton Santos colocava e tem em suas obras que nesse tempo de globalização técnico, científico e informacional, o distante vira próximo e o próximo vira distante, né? Muitas coisas que está presente, está perto da gente, a gente não sabe, mas pelas tecnologias e pelas informações a gente sabe de notícias lá no Japão, nos Estados Unidos. O espaço geográfico é uma combinação de elementos da natureza, do meio técnico e do meio técnico-científico, né? Constrói, de certa forma, o espaço geográfico. Assim como os sistemas do meio técnico, também as infraestruturas de meio técnico-científico distribuem-se de modo desigual no espaço geográfico. Aqui nós temos uma charge, né? Inclusão digital. E vocês podem observar essas caixas, não estou enxergando aqui, são ótimas, né? Como moradia aí. Então, a gente pode perceber as caixas aí de computadores, que vêm de computador, são ótimas para... Não estou enxergando aqui. Mas é como se a embalagem do computador aí fosse uma moradia para quem não tem casa. Quanta gente sem moradia, sem casa no país e quantas pessoas com tecnologias avançadíssimas, né? De acordo com o geógrafo Milton Santos, as novas tecnologias de informação estão subordinadas prioritariamente aos interesses dos grandes capitais. E o que a gente vê realmente, né? As tecnologias elas estão funcionando de acordo aos interesses das grandes empresas. Quando for democratizada a sua utilização, elas poderão servir aos interesses do conjunto da humanidade. Exemplo, a comunicação para manifestações populares. Isso já está acontecendo realmente, né? As pessoas fazem manifestações por
por redes sociais, usando a tecnologia, mas ainda está muito fechada às grandes empresas, ao domínio de mercado, e ainda sofremos muito essa exclusão digital que emperra, de certa forma, esse processo real de democratização, que a gente sabe que ainda precisa muito. Agora eu gostaria que vocês ouvissem essa música pela internet de Gilberto Gil. Gente, desculpa aí pelo... Ainda não tenho o microfone de lapela, que é aquele que não pega ruído externo, mas o meu cachorrinho está latindo agora, viu? E está atrapalhando a nossa aula. Então vamos ouvir aqui a música pela internet de Gilberto Gil e faça a atividade do slide seguinte, que é a proposta nossa de atividade nesse momento, viu? Vamos ouvir só um trecho. Eu coloquei aqui só um trecho da música para a gente. Depois vocês vão ouvir acessando esse link aqui embaixo, ó. Acesse esse link aqui embaixo, tem a letra da música e também a canção, o áudio, viu? Então vamos lá. Olha, não estou conseguindo colocar a música para ser ouvida, viu, gente? Deixa eu ver se vai conseguir. Vai agora. Vamos lá ouvir? Vamos ouvir a música. Só um pedacinho para a aula. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Um ritmo legal, né? Connecticut é acessar Então, o depois chefe vocês da vão ouvir milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de essa soltar atividade que eu vou um passar vírus aqui agora. tá
próximo slide. Então, é hora de exercitar. Vamos lá? Vamos fazer uma análise da música pela internet do cantor Gilberto Gil e explicar com suas palavras como a tecnologia é vista pelo compositor. Vocês vão ver de que forma essa tecnologia é vista pelo compositor, da opinião de vocês. Após essa análise aí, vocês vão responder essas duas questõezinhas aí em forma de texto, né? Busquem significados das palavras e expressões desconhecidas contidas na composição da música. Então, vocês podem aí usar a internet para poder ver expressões, palavras, inclusive algumas palavras em inglês. Vocês podem fazer uma pesquisa só para vocês conhecerem o contexto aí da música, né? E o palavreado aí que Gilberto Gil joga, que é típico do internetês, né? É tipo desse momento aí da febre aí da utilização da internet e das tecnologias. Depois vocês vão fazer um paralelo do conteúdo da música com o nosso cotidiano, né? O que esse conteúdo tem a ver com a nossa vida, com a atualidade. Então vocês vão dar uma opinião de vocês, é bastante light aí essa atividade. Vocês vão fazer, ouvir o cantor, depois vocês vão fazer uma análise da letra da música e na letra B vocês vão produzir esse textinho aí fazendo essa reflexão que Gilberto Gil quer que a gente faça aí, viu? Então, agradeço a vocês, a atenção de todos e hashtag fique em casa, né? Pelo decreto do governo e até dia 3 de maio nós estamos em isolamento social. Não sei que se daqui até lá ele vai renovar esse decreto. Mas enquanto isso, fique bem, fique com Deus, certo? E faça a atividade aí proposta na aula. Abraço, gente!